Fala pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco de informação dos jogadores que o Fluminense está fora por contusão. Vamos trazer um panorama de como está a situação de cada um desses jogadores, porque a gente já falou, essa pausa do Campeonato Brasileiro, um dos pontos que pode se beneficiar o Fluminense é a questão de recuperar jogadores que estão machucados. Então eu fiz um paralelo aqui de jogadores, como está a situação de cada um e vou falar ao longo do vídeo, mas queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. Também participe do nosso grupo no WhatsApp, segue nossa página no Instagram, nossa Liga do Cartola. Fica todos os endereços aqui na descrição do vídeo. Então, entra lá e confere aí e dá essa moral pro Falando de Flu. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Se a gente parar para analisar, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Fluminense conta com 8 jogadores machucados. André Samuel Xavier, Douglas Costa, Manuel, Lelê, Marquinhos, Thiago Santos e Marlon. Então, ou seja, são 8 jogadores que estão fora. Alguns por um período mais longo, outros por um período mais curto. Então a gente vai destrinchar a situação de cada um e como que está a questão da volta desses jogadores. Será que eles vão estar à disposição até o dia 1º de junho, quando volta o Campeonato Brasileiro? Como que vai estar cada situação? Então a gente vai falar de um por um aqui. Vamos começar pelo André. O André é o jogador mais importante que a gente tem, né, nessa relação de machucados. A situação do André é um problema no joelho, sofreu uma condição muito parecida com a do Alexander. A previsão inicial da recuperação do André é de 6 a 8 semanas. E ele, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem uma previsão de retorno a treinar no campo. Existe até uma preocupação, né, do André nem voltar a jogar pelo Fluminense. Quando ele estiver se recuperando da contusão, puder ter condição de jogo, ele já ter uma proposta concreta, assinando alguma questão contratual com algum clube europeu e está se despedindo do Fluminense. Então a gente aguarda para ver, né, se a gente ainda vai ver o André com a camisa do Fluminense. Eu até acho que se acontecer uma situação dessa, o André deve fazer um último jogo para se despedir do Fluminense, mas o certo é que a gente vai ver o André poucas vezes com a camisa do Fluminense. Ainda mais depois do balanço que saiu hoje, né? Que o Fluminense tem uma estimativa X de vendas, então vai precisar muito vender o André. Então eu acho que a gente vai ver o André aí no máximo mais umas, sendo otimista, umas 5 partidas com a camisa tricolor. Então o André que tem um problema no joelho e dificilmente a gente vai ver o André jogando com a camisa do Fluminense. O segundo nome dessa lista é Samuel Xavier. Samuel Xavier teve uma fratura no pé e continua também em período de recuperação, ainda nem iniciou a transição para o campo. O Samuel Xavier aqui jogou um pouco, né? No começo do ano ele tinha um problema no joelho ali, foi tratando, até falaram que poderia ser um problema, né, do implante capilar que ele fez, que ele não podia pegar sol e tal, mas depois foi desmentido. Ele tinha um trauma no joelho, não conseguia jogar. Quando voltou a jogar, sofreu esse problema no pé e também não tem uma previsão de retorno ainda pro Samuel Xavier. O Samuel Xavier faz muita falta pra gente, tanto que o Diniz já tem previsão do Marquinhos na lateral direita, hora joga o Guga, hora joga o Marquinhos, mas a gente não tem um cara fixo ali para jogar. Tamanha a falta que o Samuel Xavier faz para o time tricolor. O Samuel Xavier é muito importante. Tomara que ele consiga se recuperar rápido aí para nos ajudar. O outro dessa lista é Douglas Costa. Douglas Costa tem um problema muscular, a segunda contusão dele com a camisa do Fluminense nesse ano. Ele tem um problema na coxa. Ele sentiu, se não me engano, contra o Colo-Colo. Também continua em tratamento, tá entendendo? E não tem uma previsão de retorno em tempo para o Douglas Costa. Douglas Costa é um jogador que tem que ligar o sinal de alerta com ele, porque a carreira dele toda ele sofreu com lesões, né? Ele só não foi um jogador com uma dimensão maior, ao meu ver, por causa da quantidade de lesões. Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio, teve uma passagem pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, teve passagem pela Juventus, teve passagem pelo Bayern de Munique, então pô, ele é um jogadoraço. Ele joga muita bola, tem muita qualidade, só que as lesões sempre atormentaram a carreira do Douglas Costa. E no Fluminense não vem sendo diferente. Tem mais um problema físico e ainda não conseguiu também engrenar nesse time do Fluminense. Então ele ainda não tem uma previsão certa de retorno. Está tratando esse problema na coxa. Então, mais um que está fora aí. Não temos uma previsão de volta. Provavelmente, mesmo com essa pausa do brasileiro, a gente não tem uma previsão se ele retorna ali para o dia 1º de junho. Quarto jogador, Manuel. O Manuel que sentiu também um problema muscular no jogo contra o São Paulo. Pelo brasileiro, também não tem uma previsão de retorno ainda, está tratando, mas parece que a contusão do Manuel não é muito séria. Então, pode ser que ele volte até o retorno do brasileiro aí, né? O Manuel talvez consiga estar já nos ajudando aí, mas a contusão do Manuel não é muito grave, o problema muscular está tratando, mas ele não tem uma previsão de retorno certa ainda. O Fluminense não falou, está trabalhando no campo, não, está apenas tratando a lesão. Outro jogador também, que aí sabidamente nem volta mais esse ano, muito provavelmente é o Lelê. Lelê que teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho. O Lelê que é o artilheiro do Fluminense nessa temporada ainda, que teve um início de carioca muito bom, né? Fez vários gols.
mas o Lelê tem um problema no joelho e provavelmente está voltando ano que vem. Se tiver uma recuperação muito boa, ele volta ali em outubro, novembro desse ano, mas a expectativa é que o Lelê só volte em 2024, 2024 não, 2025, então a gente não vai ter o Lelê aí por um bom tempo ainda, né? Agora, os jogadores que despertam uma preocupação menor. Marquinhos. O Marquinhos, que não jogou esse jogo da Libertadores, sofreu também um trauma no pé, mas a situação do Marquinhos não preocupa, ele já está treinando com o time normalmente, foi apenas uma pancada mesmo e provavelmente vai estar à disposição já para quarta-feira contra o Sampaio Corrêa, para o próximo jogo contra o time peruano lá, na Sport Cristal. Eu estou confundindo os dois times, porque ano passado o Fluminense pegou o Sport Cristal, né? O Alianza Lima. Então o Marquinhos não preocupa tanto, provavelmente já vai estar à disposição no próximo jogo do Fluminense, então esse daí é tranquilo. Outro jogador também que ficou um bom tempo afastado, mas está retornando aí, já está treinando com o time, voltou a treinar na quarta-feira passada, é o Thiago Santos. O Thiago Santos começou o ano muito bem jogando como zagueiro, depois sofreu essa contusão, veio, aí não conseguiu mais jogar, né, por causa da contusão. É um cara que pode jogar tanto de zagueiro como de volante ali, então nesse momento que a gente está com um déficit de zagueiro, é um cara que é importante. Voltou a treinar com bola na quarta-feira e também provavelmente já deve estar à disposição aí nessa transição aí já para o jogo da próxima quarta-feira, e é até provável realmente, se ele tiver bem em condições, de pintar o Thiago Santos aí para começar a ganhar ritmo de jogo, já que o jogo da próxima quarta-feira é um jogo mais tranquilo e o time do Fluminense já está com uma classificação bem encaminhada, né? E para estar fechando esse vídeo, é um cara que hoje está nas redes sociais. Quem acompanha as redes sociais do Fluminense no momento que eu estou gravando esse vídeo vai ver, saiu nas redes sociais falando sobre Marlon. O Marlon hoje voltou a treinar com os jogadores, voltou a treinar no gramado. E por que traçou esse paralelo? Quando o Thiago Silva sai, muitas pessoas falam, né, alguns anos depois, que o Marlon era o novo Thiago Silva. E a gente pode ver essa dupla jogando de novo. Quando eu vi esse post dessa dupla jogando de novo, até me levantou uma dúvida. Se o Marlon já renovou esse contrato com o Fluminense. O Marlon está emprestado, né, até o meio do ano, agora em junho, se eu não me engano. E depois teria que voltar para a Ucrânia. Só que todo mundo sabe como está a situação da Ucrânia. Pode ser que o Marlon tenha estendido esse vínculo. Eu, particularmente, não tenho essa informação. Vou procurar saber para estar falando na live de hoje à noite. Mas eu não tenho essa informação. Mas se o Marlon estendeu esse vínculo, a gente pode ter uma dupla de zaga, Marlon e Thiago Silva, que também seria algo interessante. São dois zagueiros muito bons. Eu acho que o Thiago Silva vai potencializar muito o jogo de vários jogadores, como do Marlon, como do próprio Felipe Andrade, como até do próprio Antônio Carlos. Eu acho que ele tem o Manuel também. Ele vai dar esse upgrade nessa defesa tricolor aí. E caso o Marlon realmente esteja recuperado de contusão, acho que o Marlon, se ficar mais um ano no Fluminense, tem uma grande chance de poder brigar para ser titular. Eu que achava ano passado que o Marlon chegaria, tomaria a vaga do Felipe Melo, jogaria ao lado do Nino, e não conseguiu fazer isso. Esse ano ele teve uma outra partida, mas por causa desse problema dele no joelho, teve que fazer uma cirurgia, não conseguiu engrenar, mas hoje ele voltou a treinar no campo e fica mais próximo de um retorno do Marlon. Isso é importante para o Fluminense. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer, né, com as informações dos jogadores que estavam machucados, que eles precisavam falar aqui, né? E diz aí, qual desses você acha que faz mais falta? Deixa aí nos comentários. Queria agradecer a todos que ficaram aqui, até aqui nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal caso seja inscrito, compartilha esse grupo com mais algum amigo seu tricolor, e saudações tricolores, e até a próxima.